Essa estabilidade que decorre da coisa julgada, ela é tão perfeita, tão fundamental para o sistema jurídico fechar, que a possível alterabilidade da coisa julgada é excepcional. E se dá basicamente diante de dois instrumentos processuais. O primeiro é uma ação chamada ação rescisória, lá do artigo 966 do CPC, e essa ação permite justamente a desconstituição de uma coisa julgada, portanto, abre aspas, desvalidação, anulação de uma sentença que já transitou em julgado, que é de mérito e, portanto, já produziu coisa julgada, e que, em tese, portanto, já definiu a questão, e que, então, já estabeleceu segurança jurídica, mas, mesmo assim, alguns vícios do processo ou da sentença impedem, ou pelo menos garantem, que aquele que foi prejudicado por essa sentença pode, ainda diante da coisa julgada, pleitear numa nova ação autônoma a desconstituição dessa coisa julgada por alguns vícios arrolados nesse artigo 966. Por exemplo, incompetência absoluta, impedimento do juiz, corrupção do magistrado, prova nova que não se teve acesso antes, fato novo que torna a decisão injusta, um precedente judicial que deveria ter sido acolhido pelo juiz e não foi. Portanto, há uma série de vícios que garantem a propositura de uma ação rescisória, cujo resultado, portanto, é a alteração da coisa julgada, a desvalidação da coisa julgada. A outra hipótese de mudança da coisa julgada, ela veio há pouco tempo, há 30 anos mais ou menos, com aquela questão que envolve os exames de DNA. O que aconteceu no começo dos anos 90 é que com a criação desse exame do DNA, que dava a certeza de 99,9% de paternidade ou de ausência de paternidade, esse exame, quando chegou no mercado, ele encontrou uma série de situações já constituídas sob o manto da coisa julgada. Ou seja, um monte de ação de investigação de paternidade já tinha resultado na paternidade, ou um monte de ação de paternidade já tinha resultado na não paternidade, diante das provas que naquele tempo eram possíveis. Portanto, prova testemunhal, exame de sangue, com todos os defeitos que essas provas tinham. Quando veio esse exame, surgiu a seguinte pergunta: aquelas pessoas que foram tidas como pai e de fato não são, ou aqueles filhos que não conseguiram provar que aqueles caras eram pai, mas que na verdade são, poderiam rediscutir essa questão, ou já havia trânsito em julgado e, portanto, decisão de mérito que inviabilizava essa nova discussão sobre paternidade? Isso gerou, portanto, um certo alvoroço, até que o STJ acolheu uma argumentação de alguns advogados, dizendo que era possível, abre aspas, relativizar a coisa julgada, fazendo com que esse rigor da coisa julgada fosse temperado diante de uma situação absolutamente injusta que se verificava no caso. Ou seja, a perspectiva de um exame que revelasse a verdade absoluta, ela era absolutamente contrária àquela verdade só formal, que na verdade era uma inverdade. A possibilidade de buscar a verdade absoluta por meio do exame de DNA fez com que o STJ admitisse relativizar a coisa julgada, sobretudo levando em conta a proporcionalidade, ou seja, a verdadeira paternidade era um bem muito mais importante do que a coisa julgada. Ou seja, a coisa julgada como elemento constitucional importante, nesse caso era menos importante do que a verdade acerca da paternidade. Esse direito ao reconhecimento ou à obtenção da verdade sobre a paternidade era, no princípio da proporcionalidade, muito mais valorado do que o reconhecimento da imutabilidade da coisa julgada. Portanto, esse sobrevalor da paternidade fez com que o STJ admitisse essa relativização da coisa julgada nessas ações, de modo que se pôde rediscutir paternidades que já tinham sido alcançadas pelo manto da coisa julgada. Então, a ação rescisória e esse novo fenômeno, interpretação jurisprudencial, que é a relativização da coisa julgada, formam as duas hipóteses de alteração da coisa julgada, ok?